Bom, pessoal, então eu vou agora brevemente, em 15 minutos, tentar abordar com vocês aqui, sem estourar o tempo também, questões relacionadas à terapia das hepatites virais, né, da onde a gente não pode retroceder. Só esperar colocar a apresentação. Falar então um pouquinho de hepatites virais, de onde não podemos retroceder, e eu acho que essa é a tônica, né, do evento, é o não retrocesso em todas as frentes. Próximo. Sou eu que passo aqui. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu encaro hoje da aula de hepatite muito mais como uma função de um arqueologista, alguém que mostra um pouquinho da história e estuda o passado, né? E eu gosto muito desse diapositivo porque ele começa na década de 60 com Barack Bloomberg, depois na década de 70 com Firestone, e entremeando tudo, o Harvey Alter, que é uma grande figura, uma pessoa espetacular, e que participou de toda a história da descoberta dos vírus das hepatites, que estão aqui sintetizados numa reprodução do Schiff. Então a gente tem o alfabeto das hepatites, de A a E, e o não A, não B, que um pedacinho ficou aqui na nossa história. Então, em 73, anos 70, descoberto o vírus A, não tem uma terapia específica, tem já uma vacina disponível. O vírus B, nos anos 60, hoje um rol de terapias desenvolvidas, e também a possibilidade de prevenção por imunoglobulina ou por vacinas. E desde dos anos 70 e 74, a gente chamava tudo que era hepatite pós-transfusional de não A, não B. E mesmo nessa época, nos anos 80, o interferon alfa começou a ser utilizado para o tratamento de hepatite não A, não B, que depois foi rebatizado em 89 como hepatite C, e aqui a gente tem já um rol terapêutico bastante importante, mas falta a vacina contra a hepatite C. Em 77, hepatite delta, que tem um tratamento baseado em interferon, tem a vacina da hepatite B que protege contra a delta, e em 91, hepatite E, tem a possibilidade de um tratamento com ribavirina e uma vacina em uso na China. Em termos de hepatite B, o que a gente pode falar? Hoje nós temos terapia baseada em interferon, e cada vez a gente usa menos a terapia baseada em interferon para hepatite B, e o que a gente tem usado são os antivirais, sobretudo o entecavir e o tenofovir. E só. Tem uma série de drogas, uma série de metodologias de manuseio e condução da hepatite B em desenvolvimento, porém, felizmente, a vacina ela tem sido uma política de saúde pública cada vez mais implementada, de sorte que a gente fez uma pesquisa aqui na região da Liberdade, em comunidades orientais, nós apresentamos isso no Congresso Americano de Fígado, menos de 1% de prevalência de HBsAg em brasileiros e 12% na população de chineses morando no Brasil, mostrando que realmente a vacina, onde ela é implementada e está sendo uma política global, tem bastante sucesso. O que a gente não pode ter e que tem tido? Falta de medicamento. Diferentemente da hepatite C, o tratamento da hepatite B com antiviral, ele é continuado. E quando a gente tem uma interrupção, como nós temos tido, isso pode ter um rebote do vírus, isso pode induzir resistência, e como vocês podem observar, o nosso arsenal terapêutico é bastante limitado. Na hepatite C, a gente tem os DAAs, que têm cumprido um papel bastante importante. E uma outra diferença que a gente precisa salientar em relação às hepatites virais, e aqui o HIV também, é que a hepatite C é uma doença curável. É um RNA vírus que ele fica fora do núcleo celular, enquanto que os outros vírus eles se introjetam no núcleo das células, e portanto na hepatite B nós fazemos um tratamento de supressão continuada, no HIV nós fazemos um tratamento de supressão continuada, mas a hepatite C a gente faz um tratamento de eliminação do vírus e de cura. Eu considero a hepatite C uma doença belíssima, e eu chamei aqui de um pequeno e imenso milagre da ciência. Então aqui a gente tem a publicação do Science de 1989, do isolamento do vírus da hepatite C e de um teste
para a detecção desse vírus. Vejam, paperzinho aqui, rodapé da página lá embaixo, um outro abrindo a página, mas muito discreto, e que são marcos da ciência. E esses são os principais atores. Então aqui a gente tem o Michael Hutton, que coordenou o grupo que pesquisou e descobriu o vírus da hepatite C depois de um longo hiato, o Qilin Xu, que foi o autor da descoberta, e o George Koo, que desenvolveu os primeiros testes sorológicos para a detecção desses anticorpos. Eles têm uma contribuição de um tamanho impossível de se ver, mas que a gente pode imaginar por esse diapositivo aqui. Até os anos 60, em torno de 25% das pessoas que tomavam uma transfusão de sangue, elas tinham uma hepatite pós-transfusional. Ao longo dos anos, com a triagem para o HBsAg, e mais perto dos anos 80, com a triagem para fatores de risco e depois do próprio HIV, marcadores de hepatite B e transaminases, a gente começa a ver que há uma redução, né? O HBsAg sozinho diminuiu em torno de 15%, mas ficou ainda um percentual muito elevado de hepatite pós-transfusional, que caiu, mas que, porém, a partir da triagem contra a hepatite C, acaba a hepatite C pós-transfusional. Então, hoje, o sangue é absolutamente seguro e os derivados do sangue também. Para vocês terem ideia, em 1990, o ano que esses métodos sorológicos começaram a ser utilizados para hepatite C, mais de 1 milhão de infecções pós-transfusionais foram evitadas somente nos Estados Unidos. A situação global hoje, a gente fala em torno de 71 milhões de infectados no mundo, esse número já chegou a ser considerado em torno de 200 milhões, mas vocês observem que ainda tem uma incidência de quase 2 milhões de novas infecções por ano. Sobretudo por conta de práticas de saúde não segura e uso de injeção para uso de drogas injetáveis. Se a gente for olhar globalmente, a gente vê que as Américas estão numa situação epidemiológica relativamente boa, a Austrália também, mas quando a gente olha África, Oriente Médio e sobretudo o leste europeu, a situação epidemiológica ainda é bastante preocupante. Então é importante a gente ter claro que quando nós falamos de hepatite C e de controle de hepatite C, a gente está falando sobretudo para os países que não têm problemas de uso de drogas injetáveis descontrolado e que têm acesso, que têm programas consistentes de diagnóstico e terapia. Aí o que acontece que chama atenção? Eu sou de uma geração que, enquanto todo mundo estava falando de HIV, eu virei infectologista por conta do HIV, mas muito cedo, ainda como residente aqui no Hospital das Clínicas, comecei a acompanhar o professor Baroni e comecei a olhar o hepatite C, mas em paralelo via HIV. Só que éramos poucos os que estudavam hepatite C naquele momento. E ela começou a chamar a atenção quando a gente vê aqui por volta de 2006 que a hepatite C já matava mais que o HIV. E isto foi um marco na comunidade científica e todo mundo parou para olhar com mais atenção a hepatite C. Então, de repente, com as drogas antirretrovirais que controlaram o HIV, que a gente começou a ver toda essa revolução que já foi mostrada anteriormente, a hepatite C ela se descortinou. E se descortinou inclusive entre os co-infectados, porque em algum momento a doença hepática associada ao vírus C matava mais os portadores de HIV do que as infecções oportunistas. E no Brasil, a gente observa que a gente tem uma prevalência relativamente estável, mas que a partir de 2015 a gente teria triplicado a prevalência, a incidência da hepatite C. E, na verdade, é apenas um fenômeno como esse que o Esper também mostrou, que é mais notificação, mais pessoas procurando por conta do tratamento. E esse tratamento no Brasil começa a mudar a partir desse PCDT de 2015, que foi antecedido de uma reunião feita em Brasília, alguns dos que participaram dessa reunião estão aqui presentes, onde a gente convidou pessoas do mundo que já estudavam e conheciam para validar se realmente valia a pena o governo brasileiro fazer esse movimento e incorporar esses medicamentos. Aqui está o Fábio Mesquita, que foi o grande maestro desta mudança. Aqui estou eu, junto do Fábio, mas eu vou confessar para vocês que tudo isso aqui começou no Caverna Bugre, aqui na Teodoro Sampaio, quando o Fábio, recém-chegado da Ásia, e ainda antes de assumir o programa, eu fui almoçar com ele e mostrei para ele um programa que chamava assim, Hepatite C 10+1. Que eu já, sabendo dessas drogas, falei para o Fábio, Fábio, vamos implementar isso no Brasil e vamos controlar a hepatite C em 10 anos. O +1 era que se fosse em 11 ou 12, e eu acho que o Brasil está conseguindo chegar lá, o Fábio topou isso. E por sinal, o Fábio também,
Ele é o autor da primeira lei brasileira que obriga o fornecimento de antirretrovirais, que foi na cidade de Santos, onde ele era vereador, o Davi Capistrano era o prefeito, e Santos, logo depois da Conferência de Vancouver, comprou 400 tratamentos de inibidores de protease, e foi a primeira cidade no Brasil que forneceu essa terapia, teve a primeira lei, a partir daí, então, teve a lei do Sarney, o Fernando Henrique e a história. Então, é assim que foi feito, e aqui estão as ONGs, de novo, repetindo isso que foi dito. Aqui os médicos participaram bastante, sim, mas sem a participação das ONGs, da sociedade civil organizada, a gente não teria avançado. Fato é que a hepatite C no Brasil hoje é uma doença sênior. Se a gente observar, ela tem uma maior prevalência nas pessoas mais velhas, e essa pirâmide, ela não perdoa, né? Conforme a gente vai subindo aqui na faixa etária, o próximo passo ele é divino, porque a gente vai para o céu, né? E o que está acontecendo? Se vocês observarem, felizmente, a base da pirâmide ela não se retroalimenta, e a própria progressão da demografia dos pacientes leva a uma diminuição. Então, esse é um fenômeno global, que a prevalência relacionada à idade e o curso natural da vida, a diminuição da taxa de infecções agudas, a diminuição dos biomarcadores de hepatite C nos inquéritos e a diminuição das injeções inseguras está diminuindo globalmente a incidência da hepatite C. Mesmo assim, a gente ainda tem um grande número de casos associados a cuidado médico não seguro, uso de drogas injetáveis, homens que fazem sexo com homens, como o Mário abordou, que é uma situação que precisa ser estudada, e a reinfecção, sobretudo em quem usa drogas injetáveis. No Brasil, praticamente todos os possíveis mecanismos de transmissão de hepatite C hoje estão controlados, praticamente todos. Fato é que a gente não tem um grande reporte de infecções agudas no Brasil já há muito tempo, e a nossa cascata de prevalência de hepatite C, ela vai diminuindo. Então a gente começava a achar que nós tínhamos em torno de 2.300.000. Esse número ele foi recalculado em 2016 para 1.700.000. Depois, mais recentemente, em outro modelo matemático de 2017, foi diminuído para 650.000. Agora, a gente tem em torno de 290.000 notificados e curados desde 2010 em torno de 76.000. Então, o que está acontecendo no Brasil? Graças ao padrão demográfico, epidemiológico, alta efetividade da terapia, além de a gente ter tido uma superestimação, a gente está intervindo. Então é possível sim que, se a gente persistir nessa política de diagnosticar e tratar, a gente consiga controle da hepatite C no Brasil. Isso está mostrado aqui. A gente vê que conforme a gente muda da terapia baseada por interferon para a terapia a partir de 2015, interferon free, a gente aumenta muito o número de pacientes curados, diferentemente do que a gente tinha com o HIV, com o interferon, e com isso a gente vai eliminar a hepatite C. Porém, de novo, nos Estados Unidos, o que se observa recentemente? A partir de 2011, 2012, um aumento dos números de casos agudos da hepatite C. Então isso é um lembrete para a gente não ficar tão otimista. A gente tem que estar otimista, mas também temos que vigiar. Como o Fábio Mesquita falou, se os traficantes de droga de repente acharem que não é mais crack que a gente tem que usar aqui e introduzirem uma droga injetável, nós vamos mudar o nosso perfil epidemiológico e poderemos novamente estar lidando com o aumento da hepatite C. E o que o VHC nos faz de mal? Evidente, cirrose hepática e hepatocarcinoma, mas também eu quero enfatizar as manifestações extrahepáticas que foram muito negligenciadas por todos nós durante muito tempo, entre elas, inclusive, o linfoma não Hodgkin. Então é importante a gente tratar a hepatite C, não apenas pela história natural do fígado, mas também, sobretudo, pela qualidade de vida dos pacientes e para a gente reduzir as manifestações extrahepáticas. E aqui um outro diapositivo de pessoas que eu considero espetaculares e marcas. O Rufinagel, que foi o primeiro que tratou a hepatite C com interferon, e aí todo mundo fala, por que a gente dava hepatite C interferon um dia sim, um dia não? Né? É porque era a secretária dele, que foi a primeira paciente, ela trabalhava de segunda a sexta, então ela tomava segunda, quarta e sexta, sábado e domingo ela não trabalhava, e depois era assim que ia. E ele que estabeleceu, ainda na época da hepatite não A, não B. O Takashi Wakita é um virologista japonês de Tóquio, que isolou de um paciente com hepatite C aguda uma cepa que ele nomeou JFH1 e que disseminou para outros pesquisadores, entre eles o Charles Rice e o Ralph Bartschlager,
que tinham modelos de cultura viral em células de hepatocarcinoma, e a partir desse trio aqui, de alguns outros virologistas, começamos a entender melhor a virologia do vírus. E o Daniel Lamarre, que eu gosto de citar muito, em 2003, ele publicou o primeiro inibidor de protease com ação contra o vírus da hepatite C, que era da Boehringer, e que por um problema de uma toxicidade cardíaca numa dose muito acima da dose terapêutica, teve o seu desenvolvimento suspenso. Daniel Lamarre entrou para a história como um esquecido. Eu acho que é um injustiçado, porque ele fez uma coisa muito importante, ele fez o conceito de prova, ele mostrou que era possível bloquear o vírus, e é um cara extremamente importante também nessa história. Bom, rapidamente aqui uma linha de tempo, vocês observem que a terapia ela foi evoluindo do interferon para o interferon free, mas um salto muito grande. Vejam que a partir de 2011, com o ciclo viral completamente estudado em modelos de ratos humanizados ou modelos de células in vitro, a gente conseguiu um desenvolvimento acelerado de drogas, e em 2015 a gente já usava no Brasil essas drogas. Esse é o vírus da hepatite C, e aqui, como colocado, esses virologistas deram uma importância grande e um desenvolvimento grande na terapia, porque eles mostraram o ciclo de replicação. Então a gente tem os inibidores de protease, os inibidores de NS5A e os inibidores da polimerase, que compõem o nosso arsenal terapêutico. Aqui um destaque para o sofosbuvir, que é uma droga extremamente importante, e novamente o Ralph Barchenlager, o Charles Rice e aqui o Michael Sophia, que ganharam esse prêmio Lasker-DeBakey, que é tido como um pré-prêmio Nobel. Provavelmente esse trio aqui, pela contribuição na virologia e pelo desenvolvimento do sofosbuvir, vão ganhar em algum momento o prêmio Nobel de Medicina. Por mim eu já teria dado, porque a contribuição deles é realmente fantástica. E é essa a contribuição. A gente sai de uma taxa de resposta ridícula de 4% com bastante efeito colateral, né, para taxas crescentes, e hoje a gente tem 95%, dependendo do caso, 100% de cura, né, com quase nenhum efeito colateral da terapia. Antigamente, os mais jovens aqui não vão entender isso, era interferon, os inibidores de protease de primeira geração, uma quantidade enorme, com exigências dietéticas, uma segurança baixíssima. Eu tive pacientes que morreram tratando de hepatite C, e acho que todo mundo aqui teve 1 ou 2 pacientes que tiveram um desfecho tão grave quanto esse. Dependia de biópsia, e hoje não. Nem elastografia mais, de repente, a gente precisa fazer, a gente já está tratando todo mundo, como eu vou mostrar. E uma droga única, e o paciente com uma vida muito mais tranquila. Hoje a gente consegue tratar com drogas associadas, né? Então, um único comprimido, esquemas muito simplificados. Esse é o rol de medicamentos hoje disponível por classe, de acordo com o guia da Organização Mundial da Saúde. Vejam que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente faça tratamento com drogas pangenotípicas, e esse tratamento ele vai ser de 8 a, em situações muito específicas, a 24 semanas, no máximo. Então hoje o tratamento de hepatite C ele é bastante mais simples. E uma outra importante mensagem a gente está falando com drogas de alta efetividade, então qual a droga a gente vai escolher é absolutamente indiferente na maioria das situações. O que a gente tem com as drogas pangenotípicas é que escolher a de melhor performance e custo. Então a gente mudou. Antes a gente tratava doentes, porque os remédios eles tinham muito efeito colateral e baixa eficácia. Hoje a gente tem que tratar todos. Os remédios são muito seguros e altamente eficazes. Então, como infectologistas, finalmente a gente passa a tratar a infecção, porque antes a gente tratava a doença. E tem que tratar com simplicidade. Mobilização mínima ou ausente do laboratório, assegurar a terapia pangenotípica, mais segura e barata, sem ribavirina, e assegurar o sucesso usando drogas que sejam potentes. A Organização Mundial da Saúde ela põe como meta até 2030, virou cabalístico, né, 2030, a gente reduzir em 90%, reduzir e eliminar a hepatite C como problema de saúde pública do mundo. Então, assegurar as 3 doses de vacina de hepatite B para 90% da população, diminuir em 90% a transmissão vertical da hepatite B, 100% dos doadores sofrendo screening para hepatites virais, 90% de prevenção de reuso, em termos de redução de danos, que a gente tenha pelo menos 300 kits de redução de danos para as pessoas, por pessoa que usa droga injetável,
tratamento de 90% dos diagnosticados, de 80% dos elegíveis, e com isso a gente quer reduzir a incidência de hepatites virais em 90% e a mortalidade em 65% até 2030. A gente está um pouquinho longe disso, a gente consegue a supressão, mas ainda tem muito por caminhar. Então, em resumo, a saga do vírus da hepatite C ela mudou ao longo das décadas. Pré-descobrimento até 89 era um contágio crescente, era hepatite não A não B, e era uma terapia muito sintomática. A partir do descobrimento, a gente continuou tendo contágio crescente, mas já tinha um nome, ainda era uma terapia difícil e feita muito mais por sintomas. E o desenvolvimento a partir dos anos 90 até 2014, a gente controlou o banco de sangue, começou a se descortinar a evidência das complicações a longo prazo da hepatite C, com a doença hepática crônica, cirrose, hepatocarcinoma, transplante de fígado. Hepatite C chegou a ser a principal causa de transplante de fígado no mundo. Esta realidade já foi revertida graças às novas drogas e às manifestações extrahepáticas, e o tratamento tecnobaseado e equipes. E hoje, qual que é o nosso problema a partir das drogas para eliminação? Usuários de drogas, homens que fazem sexo com homens e a exclusão social. A gente precisa atuar em nichos bastante específicos da população. O impacto clínico hoje da doença ele pouco se percebe e a terapia ela é interfronteira. Mensagem para casa: nós temos um grande contingente de pacientes tratados, mas ainda temos pacientes para tratar. Quem é que está esperando para ser tratado? Sobretudo os que têm doença hepática mais branda, porque os mais avançados já foram tratados. A falha virológica é um evento excepcional. A gente precisa impactar a mortalidade por hepatite, a gente já está fazendo isso, reduzindo a indicação de transplante e morte. Sem impactar a prevalência e incidência proativamente, então a gente precisa diagnosticar e tratar mais, tratar todos, olhar as manifestações extrahepáticas, saber que a terapia com DAA é custo efetiva e o DAA aquele que estiver mais fácil. Então, em 2019, tratar todos. Eu fiz essa frase, eu acho que ela representa talvez o estado onde a gente se encontre mesmo. Que a ciência está feita. Hoje, para você conseguir fazer qualquer pesquisa em hepatite C, você não encontra financiamento. Todos os virologistas famosos, de todos os grupos de pesquisa básica, eles não conseguem mais financiamento nas agências porque elas consideram que não há mais interesse em pesquisar hepatite C. O VHC como desafio médico está superado, não existem mais pacientes especiais, não importa se é co-infectado, se é cirrótico, a gente tem solução para todos. Especiais são os não diagnosticados e não tratados até agora. Então o desafio real é acesso, a gente precisa diagnosticar e tratar todos. E por fim, para não dizer que não falei das flores, não foi só nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia que teve gente lutando. Essa é uma foto da Sociedade Paulista de Infectologia em 2004, quando fez o seu primeiro consenso de terapia. Depois a Sociedade Brasileira também encampou, 2007, 2014 a gente fez aquela reunião, 2015, 2017 vocês vejam que tem muita gente que está desde o século passado, ainda antes dos anos 2000, na luta contra a hepatite C e que assim continua. Obrigado.